2020, o ano em que o mundo parou. As ruas ficaram vazias e as arquibancadas ainda mais. Mas mesmo com o silêncio, a bola continuou rolando. E ali no isolamento, o futebol virou mais do que um jogo. Na verdade, nenhum jogo era porque não estava rolando. Mas ele ainda era o escape, ainda era a companhia, ainda era a nossa esperança. Era março de 2020 e em questão de dias o mundo inteiro parou. Fronteiras fechadas, escolas fechadas, estádios fechados. A UEFA Champions League, o maior espetáculo do futebol de clubes, congelou no meio das oitavas de final e as histórias ficaram suspensas, congeladas no tempo. O PSG de Neymar eliminava com 2 gols do mesmo, num estádio quase fantasma, o Borussia Dortmund de Erling Haaland. Na época era o Cometa Haaland. O Atlético de Madrid calava Anfield antes dessa suspensão e o Morata sai de coadjuvante para herói quase nos últimos momentos do jogo. Mas então o mundo inteiro parou. Voos cancelados, campeonatos suspensos, um silêncio estranho tomou o futebol e a vida. Pela primeira vez em mais de um século, não havia futebol de domingo, não havia coro de torcida, no máximo um silêncio de um mundo tentando respirar. Em maio de 2020 o futebol voltou, mas não o futebol que a gente conhecia. Não tinha coro, não tinha abraço e não tinha nem alma nas arquibancadas. E o que antes era um espetáculo acabou virando quase um treinamento de luxo, porque valia pontos. E pela primeira vez o mundo assistia a Bundesliga com a maior fome da história, porque era a única coisa que a gente tinha para assistir. E talvez fosse isso que a gente precisasse. Não me leve a mal, mas sem a pressão das arquibancadas, vários times que seriam na época emergentes começaram a se soltar. E a gente teve grandes clubes que a gente nem sabe o que tá acontecendo com eles hoje, como a Atalanta e o Leipzig da Champions 2020, o Aston Villa do Jack Grealish, o Arsenal horrível. Mas no mais, um impossível virou rotina. Era o início de um futebol imprevisível, caótico, mas de alguma forma humano. Em junho de 2020 começou uma história que só iria acabar no final da temporada seguinte. No calendário normal, o contrato do Messi já teria acabado, ele já estaria de férias ou talvez até em outro clube, porque os contratos normais costumam acabar dia 30 de junho, mas 2020 não foi um ano normal. Com contratos estendidos e campeonatos atrasados, o maior nome da história do Barcelona se via preso num time no qual ele não mais se identificava. Era o início de uma ruptura silenciosa que só explodiria meses depois. Com o calendário apertado e o mundo ainda em crise, a UEFA decidiu. O restante da Champions seria decidido em um torneio relâmpago, todo em Portugal. Um mês, jogos únicos, sem margem para erros, o que ficou conhecido como o Super Agosto. Ainda pelas oitavas de final, como o jogo de ida foi 1-0, a Juventus enfrentava o Lyon pelo jogo da volta. E o Cristiano Ronaldo, com 35 anos, ainda parecia imparável. 2 golaços absurdos contra o Lyon, mais um pênalti meio polêmico, acabou decidindo o jogo. Esse era o fim precoce para o maior artilheiro da história da Champions, que acabou voltando para a Itália mais cedo. Enquanto isso, Messi tentava salvar um Barcelona quase em colapso. Contra o Napoli você viu magia do homem, mas era sinal que ele estava carregando um peso que ele já não aguentava mais. E fora dos holofotes, a Atalanta, como mencionado anteriormente, brilhava como sensação. O City passava do Real Madrid e o Leipzig calava o jogo pragmático do Atlético de Madrid, com muita ousadia, por sinal. E então chegamos naquele jogo, o jogo que dá sentido para essa camisa que eu visto. Chegamos ao Ney Day, o PSG contra a Atalanta a um passo do vexame. Uma semana antes do jogo contra a Atalanta em agosto, a página Memes Futebolísticos puxou o Brasil todo para começar um mutirão pro Neymar voltar com o moicano que ele usou no seu auge, quando ganhou a Champions de 2015 e a Libertadores de 2011. Até que um amigo próximo do Neymar confirmou os rumores e fez todo mundo ficar louco. Tava tudo orquestrado. 12 de agosto de 2020, PSG versus Atalanta. Jogo único, Neymar de moicano e festa do Paris. Mas esqueceram de combinar com a Atalanta. E aos 26 minutos, Passalit guardou o dele. Lembrando que naquele momento do jogo, o Neymar já havia criado chances e não convertido. Tempo ia, tempo vinha e aos 89 minutos a pressão era toda dele. Se o PSG perde, o peso cairia todo no Neymar. Mas aos 90 minutos, Choupo-Moting acha o Neymar num cruzamento onde ele só precisou tocar pro Marquinhos, ajeitar e fazer o 1-1. E a Atalanta, coitada, que vinha fazendo uma temporada incrível, não suportou o baque e acabou ficando pelo caminho. Porque aos 93, quando o corpo já não respondia mais ao cérebro, o Neymar acha o Mbappé num passe sensacional por trás da defesa, que cruza no Choupo-Moting e sacramentou a virada. Aí, meu amigo, acabou tudo, acabou o mundo. O Brasil foi abaixo. Textão, Neymar é o melhor do mundo, não sei o quê. E esse foi o nosso primeiro Ney Day. E então veio a noite mais sombria da história do Barcelona. 8-2 pro Bayern de Munique. Uma humilhação que marcaria o fim de uma era. Aconteceu também o City caindo pro Lyon, um jogo péssimo deles, e o RB Leipzig matando Valência. Depois houve um jogo bem mais ou menos que o PSG passou o carro nos coitados do RB Leipzig. E no fim, o duelo de gigantes que todo mundo esperava. O
PSG de Neymar contra o Bayern de Lewandowski. Até que a gente chega na final. E aí me perdoem, meus amigos, mas que jogo pavoroso! As finais de Champions de 2019, 20, 21 e 23 têm as seguintes coisas em comum: o baixo número de gols e os jogos chatos. Porque todo mundo quer ganhar a qualquer custo e o que deveria ser o melhor jogo do mundo vira Cuiabá e Juventude na TNT Sports. E o PSG veio muito forte, mas o Neuer, com 300 anos de idade, não tava nem aí e catou tudo naquele jogo. Ele simplesmente estava em todas, com 37 anos. Lewandowski passou o jogo apagado, mas numa falha da lateral, o Coman sobe em cima do Bernat e faz o gol de cabeça que dá 1-0 pro Bayern. Depois disso, os atletas, repito, não jogadores, atletas do Bayern de Munique, foram campeões da Champions League e todo mundo começou a colocar como referência o Lewandowski, o grande Márcio do Goretzka, o Coutinho que depois disso sumiu. E assim marcamos o fim da temporada 19-20, mas em setembro de 2020, sem tempo para descanso, o futebol recomeça. Mas o calendário agora é uma maratona brutal, jogos a cada 3, 5 dias. As lesões foram se acumulando, os elencos foram testados até o limite, e a Premier League virou terra sem lei, sem torcida, sem pressão, era só futebol no seu puro estado. Goleadas bizarras, times medianos atropelando gigantes. O Jack Grealish parecia um gênio contra o Liverpool, contra o Manchester United, o cara virou o Messi. E até heróis esquecidos ressurgiram. Jesse Lingard virou protagonista no West Ham que corria solto pela ponta. E enquanto isso, a nova geração vinha tomando conta do palco. O Mbappé começou a tomar um protagonismo no Paris Saint-Germain e o Haaland simplesmente virou artilheiro da Champions League, sem passar da fase de grupos. Por alguns minutos, esses caras faziam a gente esquecer que a gente estava numa pandemia. E no Brasil, o Palmeiras começava a mudar. Abel Ferreira chegou com novas ideias, frio, cirúrgico e perigoso. E o Rony, que demorou muito tempo para fazer seu primeiro gol e foi muito criticado no início, viraria o homem decisivo naquela Libertadores. E ainda no Brasil, o São Paulo de Fernando Diniz vinha encantando com futebol ousado. Mas o sonho durou pouco e o dinizismo virou sinônimo de cavalo paraguaio. O Internacional parecia pronto para acabar com o jejum, até que o destino interveio. Um torcedor bancou 1 milhão pro Rodinei enfrentar o Flamengo e o lateral foi expulso no momento mais crítico do jogo. Do outro lado, Gabigol, com seu cabelo rosa, liderava o Flamengo rumo ao bicampeonato brasileiro. E em meio ao caos surgia um novo Palmeiras. Abel Ferreira trouxe disciplina e mentalidade europeia e o Rony virou um homem de confiança. Da desconfiança ao topo, o Palmeiras conquistava a América em um Maracanã deserto, porque com um gol de Breno Lopes, o John ficou parado. A gente também não pode esquecer do Marinho não sendo convocado, colocando a foto da Colômbia no perfil e colocando o nome Marito no Instagram, porque segundo ele, pelo visto, se o Tite não viu, ele é colombiano. E em março de 2021, o Messi tentava pela última vez, mas não conseguia. O Barcelona caía nas oitavas e o maior de todos começava a aceitar o inevitável. O seu ciclo estava acabando. Na Inglaterra, um Chelsea desacreditado reencontrou a sua vida com Thomas Tuchel. E o time deixava de ser um coadjuvante para virar um candidato real a levantar a Europa. E foi realmente o que aconteceu. Num jogo truncadíssimo contra o Real Madrid, o Chelsea faz 2 gols e elimina os merengues. E vai para uma final muito, mas muito desacreditado contra o Manchester City. O time do City era muito melhor. Tinha o triplo do orçamento do Chelsea. Mas Kai Havertz não tomou conhecimento disso. E simplesmente meteu 1-0 driblando o Ederson. Um passe lindo do Mason Mount. E o Kanté, que se multiplicava naquela final, viria também a se tornar campeão da Champions League naquele ano. E os Blues viraram bicampeões da UEFA Champions League. Em julho de 2021, depois de mais de 20 anos, o garoto que encantou o mundo deixava Barcelona. Não por escolha própria, dessa vez só por circunstâncias. Era o fim de uma era e o começo de uma nova realidade para o futebol. Enquanto isso, a Europa vivia seu próprio momento de redenção. A Itália, que ficou fora da Copa de 2018, renascia campeã em Wembley, com um time que misturava juventude e experiência. E do outro lado do Atlântico, o Messi encontrava sua redenção. No mesmo Maracanã onde ele sofreu em 2014, ele finalmente erguia um troféu com a Argentina pela primeira vez. Em um estádio vazio, mas com milhões gritando em sua casa. E no fim, o que podemos lembrar de bom daquela época é que o futebol na pandemia foi estranho, caótico e imprevisível.
previsível, mas ainda assim ele foi humano e nos deu mais um motivo para acreditar e ter esperanças no esporte que encanta bilhões, porque mesmo no silêncio ele nunca deixou de falar. Se essa história te trouxe nostalgia e te fez lembrar daquela época, você já sabe o que fazer. Deixa um like, se inscreve e clica no hypar para ajudar muito esse canal aqui que vai trazer mais vídeos do tipo. Eu também quero fazer uma série sobre cada particularidade que aconteceu nessa época. Um vídeo só sobre o PSG que foi para a final da Champions, um vídeo sobre a Itália campeã da Eurocopa, um vídeo sobre a Argentina campeã da Copa América, ou de histórias menos relevantes, o dia que o Alisson fez o gol e classificou o Liverpool para Champions. Aconteceu tanta coisa nessa pandemia que a gente pode fazer uma série só disso. No mais é isso, se inscreve e fica pro próximo vídeo. Um abraço e tchau. É só o começo, tamo junto.